framework prático para mapeamento de risco em projetos corporativos e também em planos de comunicação integrada? Existe sim, e aqui na Comunicação Integrada, que você encontra conteúdo denso e profundo como você não vê por aí, vamos apresentar esse tema na nossa aula especial de hoje. Riscos podem afetar a imagem e a reputação da sua organização. Por isso, é fundamental que o comunicador integrado conheça todos os passos e estratégias de gestão e gerenciamento de riscos e crises. Como você sabe, vamos trazer no vídeo de hoje alguns frameworks especial que nós utilizamos em projetos de consultoria para que possa inspirar o trabalho de mapeamento de riscos e prevenção de crises na sua organização. Vamos conhecer um pouco mais e entender os passos necessários para a criação dessa cultura preventiva. Então, vamos lá. Antes de tudo, de criar procedimentos, já que manual de crise não existe mais, você precisa entender o contexto da sua organização. Riscos no setor educacional vão ser diferentes de riscos do setor de óleo e gás. Então, o primeiro passo é fazer a chamada leitura de cenário, entendendo os contextos. A partir da leitura do macro e microambiente, nós podemos identificar os riscos para posteriormente analisar esses riscos, avaliá-los, tratá-los e monitorar. O plano de prevenção de riscos é um documento vivo, então ele precisa sempre ser revisto com frequência e periodicidade, pois a organização ela está inserida em um contexto social, político, econômico e novos riscos podem surgir. Depois de iniciar a análise de cenários, a identificação dos riscos, você também precisa dar um segundo passo, que é a construção do que Rosângela Flussak chama de uma cultura do cuidado ou uma cultura preventiva. E trouxemos aqui uma estrutura gamificada para você entender. O primeiro passo que a sua organização deve dar rumo a essa cultura preventiva é o mapeamento de todos os riscos. Riscos reputacionais, riscos informacionais, riscos relacionados à compliance não são só riscos relacionados à comunicação, ok? São todos os riscos que possam afetar a sua organização. E esse mapeamento de risco precisa das outras unidades de negócio para ficar bem completo e integrado. Depois que todos esses riscos são mapeados, eles serão analisados, ou seja, com o olhar multidisciplinar de comunicação, governança, compliance e áreas técnicas, nós vamos identificar o tipo de risco, os tipos de risco, para, no segundo momento, criar um documento que é chamado matriz de risco, que nos ajuda a avaliar a probabilidade de ocorrência e que impacto esse risco teria se ele se concretizasse. Após identificação, análise e construção da matriz de risco, nós vamos dar um passo além, que é a priorização, ou seja, eu vou pegar a minha matriz de risco e vou construir uma escala de priorização do mais crítico para o menos crítico, pois quando a situação ela ocorre, a gente precisa focar naquilo que tem mais impacto. Um acidente, quem são as vítimas? Precisamos priorizar para saber como agir e ser assertivo. Essa priorização vai desencadear num plano de ação. O plano de ação em relação a crises é o momento em que você faz o gerenciamento da crise, ou seja, ela já está em curso. E todo esse trabalho de construção de uma cultura preventiva também deve se refletir em um plano de documentação, com protocolos vivos, ou seja, procedimentos, treinamentos e a construção de uma cultura. Não adianta criar um manual de crise e deixar na gaveta do colaborador, treinar porta-vozes uma vez na vida e depois nunca mais. A construção de uma cultura preventiva é algo sério, é algo essencial e que deve estar no DNA da sua organização para que crises possam ser evitadas. Então, temos aqui um planner para mapeamento de riscos com identificação, você ter os riscos identificados, mensuração, prevenção, e se a prevenção não deu certo, você precisa controlar, ter um plano de controle, pontos de controle, onde você vai atuar, com quem você vai falar,
Quais são os planos que você vai colocar em prática quando essa crise de fato ocorrer? E, por fim, nós temos uma árvore de decisão. Desde o momento em que a crise é acionada, você vai precisar priorizar. É uma crise que tem alto impacto nos negócios ou o impacto não é capaz de paralisar os negócios? Se for uma crise com alto potencial nos negócios, o comitê de crise será acionado. Vamos mapear canais públicos. Não vamos falar só com a imprensa, vamos falar também com funcionários, parceiros, acionistas, órgãos regulatórios. A comunicação vai estar ali próximo à gestão. Se, por outro lado, tem uma crise que não impacta nos negócios, você não necessariamente vai precisar acionar o comitê de crise, mas você vai monitorar para saber os possíveis desdobramentos. Então, nem todo risco vai chegar a se desdobrar em uma crise, em um cenário crítico mais amplo, mas todos os riscos devem ser monitorados e priorizados. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre os frameworks de gerenciamento de riscos, prevenção de crises, lembrando que é uma jornada, a construção de uma cultura preventiva na sua organização. Se você gostou desse conteúdo denso, aprofundado e exclusivo, indica para um amigo, convida para acompanhar as aulas aqui do nosso canal, participar também dos debates, das resenhas de livro, indica para um profissional de comunicação, marketing, gestão de pessoas, compliance, todo mundo deve estar unido em prol de uma cultura de prevenção de riscos e com foco na reputação. Espero que tenha gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!